E aí, exatalizadores tranquilos? Professor Arthur na área para mais um vídeo aqui do canal Exatalizando. E dessa vez estou trazendo o vídeo que eu prometi, né? O último vídeo foi sobre geometria espacial métrica e agora a gente vai falar de geometria espacial posicional, aquela parte bacana onde você tem que avaliar posições relativas entre pontos, retas e planos. Então fica aí com a solução das questões mais recentes dos últimos SIS, que é o Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas, mas serve para todos vocês que estão se preparando, pessoal, para Enem, para outros concursos que também tenham esse assunto, tá certo? Então, antes da gente ir para a solução das questões, já deixa aquele like aí no vídeo, deixa o seu comentário depois sobre a impressão do que você achou e também já se inscreve no canal caso ainda não seja, hein? Vamos lá, vem com Exatalizando e roda a vinheta. Vamos lá, exatalizadores, para a nossa primeira questão que está aqui na tela, geometria espacial posicional do SIS. Ela pede para a gente considerar dois planos paralelos alfa e beta, que eu já deixei previamente desenhados aqui. Então, vamos chamar esse superior de alfa e o inferior de beta. E também devemos considerar dois pontos P e Q distintos um do outro, tá? Então, as informações que nós temos previamente é que, além de eles serem pontos distintos e os planos serem paralelos, que a reta que passa pelos pontos P e Q tem interseção vazia com o plano alfa e que o ponto Q ele pertence ao plano beta. Desse modo, qual dessas afirmações aqui abaixo é a correta? Então, vamos marcar primeiramente o nosso ponto Q, que ele está aqui, ó, ele pertence ao plano beta. E agora a gente vai analisar a situação da reta que passa por P e Q. Quando a gente fala que a interseção entre uma reta e um plano é vazia, nós temos aí a situação de a reta ser paralela, tá certo? Ah, professor, por que que é paralelo? Porque a gente tem que lembrar, moçada, que existem três posições relativas aqui para a gente avaliar. Vou colocar bem aqui abaixo da questão, olha só. Vamos só anotar isso. Quando eu falo de reta e plano, a gente considera, primeiro, que podem ser secantes, né? Então, o que é que significa você ter uma reta secante a um plano? É quando você tem a interseção, tá? Então, a interseção entre uma reta e um plano pode ser uma reta, um segmento de reta, no caso, e pode ser o quê? Pode ser um ponto, né? Você pode ter essa situação, ó, por exemplo, aqui eu tenho um plano e eu tenho uma reta, onde a interseção dela está aqui, ó, é um segmento. Ou então, você pode ter um plano, olha só, e essa reta ela vai transpassar o nosso plano. Então, você vai ter aqui a interseção, ó, apenas um ponto. A outra posição relativa que a gente pode considerar é a gente falar em contido, tá? Então, uma reta ela pode estar contida num plano. E aí seria a situação de, dado um plano, a reta, ó, está totalmente, todos os pontos que formam essa reta estão inseridos dentro do plano. Então, você tem a relação aí de contido. E a terceira opção, que é a que a gente vai utilizar para a nossa resposta, é quando você tem a reta paralela ao plano. Paralela ao plano, nós já sabemos que não vai haver interseção, né? Então, nós podemos ter uma reta nessa situação, olha só, ou então aqui embaixo também, né? Então, essas retas, ó, elas não têm interseção com o plano, então são retas paralelas a ele. E é nessa hora que a gente vai avaliar a condição. E das opções que foram apresentadas para nós aqui, o que resta para nós é que a nossa reta que passa por PQ, ela é paralela. Aí os nossos olhos brilham, a gente vai lá na letra A, mas vamos tomar cuidado, né, que um distrator que tem nessa questão é a gente avaliar o ponto Q, pois ele pertence ao plano beta. E aí nós temos que aqui, a letra C diz, a reta PQ não está contida no plano beta, o ponto P não pertence ao plano beta, e na letra E nós temos que a reta que passa por PQ tem interseção com o plano o beta, o ponto Q. Nessa hora, vamos avaliar, né?
Se eu já sei que a minha reta, a posição relativa dela é paralela com o plano alfa, então nós temos as condições de a nossa reta ela passar, né? Deixa eu colocar assim, ó, de a nossa reta ela passar pelo plano. Então nós teríamos aqui, ó, consequentemente, o ponto P estaria exterior, né? Então, o ponto P exterior. Ou então, numa segunda situação a se considerar, nós teríamos aqui, ó, uma possível posição relativa, onde a nossa reta estivesse, ó, totalmente contida no plano beta. Nós estamos em busca de uma afirmação. Então, quando eu digo para vocês que a reta não está contida no plano beta, né, isso não é uma verdade absoluta, porque ela pode estar. Mas se ela está contida totalmente no plano beta, então eu não posso dizer que a única interseção que ela tem é o ponto Q. Certo? Então, quando eu digo aqui, ó, a reta não está contida no plano beta, isso não significa automaticamente que o ponto Q é a única interseção. Né? Porque também pode acontecer, ó, de a reta passar pelo plano beta, mas o ponto P está aqui dentro. Isso é totalmente natural, isso pode acontecer também. Então, de todas as afirmações que nós temos aqui, a única que de fato a gente põe a mão no fogo e diz, olha, essa daqui é a resposta correta, é a letra A. Beleza? Então, a reta PQ ela é paralela ao plano alfa. Nossa segunda questão, pessoal, diz assim, que a gente tem a base de um paralelepípedo reto retângulo. Essa base é a base ABCD, como você vê aqui na figura. Nosso paralelepípedo é o ABCDFGH e existe um plano alfa que é paralelo a essa base, né? E que não tem pontos em comum com o paralelepípedo. Obviamente, se ele é paralelo, né? Acho que nem precisava dessa informação, mas tudo bem. Nosso objetivo é responder esse seguinte comando. Projetando-se a aresta AE e os segmentos BG e FH sobre o plano alfa, obtém-se qual dessas situações descritas abaixo? Olha só, você pode ver aqui comigo, nós temos essas 5 situações e a gente agora, ó, vai analisar a figura que eu coloquei. Então, eu já deixei de antemão também desenhado a imagem que nós teríamos, a visualização superior desse plano alfa, tá certo? Só para a gente ter uma noção, esse plano alfa ele estaria aqui abaixo. Então, nós teríamos um plano alfa, olha só, vamos dizer aqui. Ele é paralelo à base e a gente está analisando, ó, a projeção ortogonal que foi pedida. Esses pontos em azul que você está visualizando, eles são as projeções ortogonais das arestas aqui, ó, AE, BF, CG e DH. Então, como eles são projeções ortogonais, eu vou colocar relacionado à base que a gente está avaliando, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, A', B', C' e D'. São as projeções ortogonais das arestas verticais. Então, agora vamos analisar. O primeiro nós já temos. Ó. Ele quer a projeção ortogonal da aresta AE. E essa projeção é o próprio ponto A'. Então, já está garantido para nós isso. Aqui, depois, ele quer o segmento BG. Você vê o segmento BG aqui, ó, ele é a diagonal dessa face BCGF. Então, se ele é uma diagonal, quando eu projetar ele ortogonalmente na minha base, ou seja, como se eu fosse analisar a sombra que ele faz aqui, essa sombra seria uma linha reta que ela vai de B' para C'. Tá? Então, nós teríamos, ó, essa situação com uma projeção ortogonal da nossa reta BG, do segmento BG. E o segmento FH, que você observa, ele é a diagonal da face superior do nosso paralelepípedo. Tá? Então, mais uma vez, quando eu fosse projetar, ó, ele ortogonalmente lá no plano alfa, ele seria um segmento também que ligaria a projeção B' com a projeção D'. Ora, então, nisso daqui, ó, nós vamos ter essa situação.
Então, aqui está, ó, o modelo da projeção que nós queríamos. Basta a gente confrontar com as opções. Nós vamos encontrar, ó, lá na letra E, na afirmativa E, a nossa opção correta. Essa é a projeção ortogonal que nós estávamos atrás. Em um paralelepípedo reto-retângulo, a face ABCD é oposta à face EFGH, conforme ilustra a figura. Sendo J o ponto de encontro entre as retas EG e FH, a reta DJ é. Então, moçada, vamos lá resolver essa questão. E aqui, primeiramente, vamos desenhar a reta DJ. No caso, eu vou desenhar só uma parte dela, ou seja, aqui uma semi-reta que vai sair de D e passar por J, tá bom? Eu vou deixar extrapolando um pouco aqui assim, passando por cima da questão, que é para a gente avaliar bem depois com relação às arestas, caso nós precisemos. Então, agora a gente já tem aí a semirreta DJ, está representando a nossa reta DJ, e a gente vai avaliar o que ele está pedindo aqui, né? Nós temos alguns itens para colocar em xeque e vamos verificar. O primeiro que ele diz é, essa reta DJ, ela é paralela ao plano ABF. Então, vamos olhar os pontos ABF e vamos marcar ele aqui de vermelho para a gente conseguir visualizar qual é esse plano. Então, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto F. Ora, esse plano que está sendo analisado é esse plano frontal aqui, ó, da nossa figura, né? Então, você está vendo? Ó, nós estamos olhando esse plano frontal do nosso paralelepípedo. E vai ser paralelo? Claro que não. Moçada, a gente tem que ter uma coisa na cabeça que essa reta DJ, na verdade, ela está contida em um plano que vai seccionar o nosso paralelepípedo reto-retângulo e que vai ser formada aqui, ó, pelos pontos B, F, H e D, certo? Então, aqui não vai haver paralelismo entre essa face e a reta DJ. Portanto, essa opção está fora para nós, né? É uma opção errada. Ó. Vou colocar aqui, errado. Próximo é, pertence ao plano CGH. Vamos lá olhar o plano CGH. Então, eu tenho aqui ó, o ponto C, o ponto G e o ponto H. Ele está falando de quem, moçada? Ele está falando ó, da face posterior do nosso paralelepípedo. Então, essa face que está aqui atrás, ó, tá? Então, isso daí também está fora, pessoal. Não faz parte, né? Não é paralelo de jeito algum. Assim como ela não é paralelo a essa frontal, ela não vai ser paralelo à posterior. Então, ó, é errado também. Já era aqui, ó. Tá errado. Agora, vamos lá para a afirmação da letra C. Diz que é paralela à reta EF. Então, vamos ver onde estão esses pontos, né? Você já percebe aqui ó, que a reta EF, no caso, é a reta que vai passar por esses dois pontos e que contém o segmento EF, que é a aresta do nosso paralelepípedo. Então, nós teremos uma situação, né, daqui dessa reta que contém essa aresta EF e, de forma alguma, assim como esse plano não é paralelo, essa aresta também não vai ser paralela. Ora, está errado isso aí, já era. A letra D, reta reversa a reta BH. Então, vamos lá colocar aqui quem é a reta BH, né? Vamos colocar ela para o limpo. A reta BH, moçada, ela é diagonal do nosso paralelepípedo. E como diagonal do nosso paralelepípedo, ela pertence ao plano, né? No caso aqui, ao plano que é determinado pelos 4 pontos BF, H e D. Ora, se a gente for projetar aqui esse plano, né, se a gente pegar a figura, vamos agora aqui poluir um pouco a figura, mas a gente está se comportando como se nós estivéssemos na prova, né, resolvendo. Então, se eu fosse aqui, ó, colocar o plano determinado, no caso, a seção que esse plano faz no meu paralelepípedo, você consegue perceber ó, que essa reta BH ela está contida nessa seção, né, que é o segmento BH. Então, ela não é reversa. Reta reversa é aquela reta que não tem interseção e que elas não são
não são coplanares, tá? Então não tem interseção, não são coplanares. Nesse caso, ó, é até coplanar aqui o segmento, tem uma interseçãozinha bem aqui. Então fechamos, ó. Qual é a opção que sobrou para nós? E por fim, a opção correta estava lá na letra E. Ela é concorrente à reta BF. Então agora a gente volta aqui para a figura, ó, e vamos traçar quem é essa reta BF. Vamos só fazer a semi-reta, né, que está passando aqui, que contém os pontos BF, que a gente consegue enxergar que existe aqui, ó, um ponto de interseção. Por que existe esse ponto de interseção, moçada? Porque, mais uma vez, essa reta aqui, ó, essa semi-reta BF, que representa a nossa reta BF, ela faz parte da aresta aqui do nosso paralelepípedo e que forma também, ó, o plano onde está passando a nossa reta DJ. Por isso, elas vão ser concorrentes, vai ter um ponto de encontro entre elas. Os planos alfa e beta são paralelos e a distância entre eles é de 8 centímetros. O plano alfa contém um segmento AB de comprimento 6 centímetros. O plano beta contém o ponto C, cuja projeção ortogonal sobre alfa é o ponto A. A distância entre os pontos B e C vale. Então, moçada, vamos lá. Ó. Aqui eu já deixei previamente desenhado. Vamos chamar aqui de alfa e beta, né? Então, os nossos planos. E agora, o que é que ele diz? Ele fala para nós que o plano alfa contém o segmento AB de comprimento 6 centímetros. Então, façamos isso. Vamos desenhar aqui, ó, um segmento AB cujo comprimento dele é 6 centímetros. Beleza? Agora, o que é que nós temos aqui além disso? O plano beta ele contém o ponto C, que a projeção ortogonal sobre alfa é o ponto A. Então, nós vamos ter aqui, olha só, o plano beta, ele contém o ponto C, cuja projeção ortogonal em alfa é o ponto A, ok? E nós sabemos que a distância entre os planos é de 8 centímetros. Então, se aqui nós temos a projeção ortogonal, essa projeção ortogonal ela tem, no caso, o segmento de reta que a representa, né? Se a gente fizer aqui de uma outra cor, vamos fazer de vermelho. Então, se a gente tiver aqui, ó, o segmento de reta que representa essa projeção ortogonal, ele vai ter o comprimento de 8 centímetros. E aqui em cima, nós temos 6. A pergunta é, qual é a distância entre os pontos B e C? Ora, essa questão é até uma questão, comparada com as que a gente já resolveu ainda há pouco, bem mais fácil, né? Nós queremos a medida desse segmento, ó, tá? Do segmento que representa a distância entre B e C. Aqui nós sabemos, nós vamos ter um triângulo retângulo. Ora, professor, como é que o senhor sabe que é triângulo retângulo? Primeiro porque a projeção ortogonal aqui, ó, ela vai ser perpendicular. E não importa a direção onde essa reta está, como esses planos são paralelos, aqui eu vou ter, ó, a mesma direção. Então, vai estar formando 90 graus. E eu tenho o triângulo retângulo que muita gente já conhece de tantos exercícios, que é o triângulo 6, 8, 10. Né? Então, aqui é 10 centímetros. Mas, se você não conhece, né, os ternos pitagóricos, que a gente tem 3, 4, 5, 6, 8, 10, né, que formam os lados do triângulo retângulo, você pode usar a regra de Pitágoras. Nós não sabíamos que era 10, aí você chama isso aqui de x, aí você vai ter o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, você tem x ao quadrado é igual, aqui você vai ter 64 mais 36, que vai dar 100. Então, você vai ter x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Ora, e como a gente está falando aqui de medida de comprimento, né, no caso a distância, a gente vai ficar apenas com a raiz positiva. Então, meu x vai ser 10 centímetros. E aí, nós fechamos, ó, essa questão. Considere um plano alfa, uma reta R contida nesse plano,
uma reta S paralela a esse plano e um ponto P tal que P pertence a S, conforme mostra a figura. De acordo com as informações, é correto afirmar com certeza que... Então, aqui nossas afirmações, moçada, vamos lá avaliar uma a uma, né? Então, nós temos aqui a nossa reta S, paralela ao plano alfa, a reta R contida nesse plano e o ponto P, né, que pertence à reta S. Na primeira afirmação, a gente tem que a reta S é paralela à reta R. Isso daqui, pessoal, a gente não pode afirmar, uma vez que essa reta S, para ela ser uma reta paralela à reta R, nós teríamos que ter a projeção ortogonal de S no plano alfa coincidindo com a reta R. E isso, com certeza, a gente não pode afirmar. Tem que ver que a questão frisa isso. Ó. É correto afirmar com certeza. Então, visualizando o que eu tenho, a gente não pode afirmar isso. Então, a letra A, olha só, é uma afirmação errada, né? Não, com certeza a gente não pode afirmar isso. Vamos lá olhar a letra B, que diz assim: a reta S é concorrente à reta R. Concorrente nunca vai ser. Essa daqui a gente já vai colocando errado desde o início, ok? Por quê? Porque essa reta S é paralela ao plano alfa, então ela não tem interseção com alfa, como que ela poderia ter uma interseção com a reta R, que está contida nesse plano, né? Então, nem faz sentido isso. Na letra C, a gente tem assim, ó, a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa está sobre a reta R. E, mais uma vez, eu quero frisar que a questão coloca, ó, é correto afirmar com certeza. E isso daqui não é correto a gente afirmar. Aí, por que, professor, que não é correto? Porque pode haver a situação do ponto P, a sua projeção ortogonal, ó, ela não ser na reta R, assim como poderia haver, né, a situação da projeção ortogonal de P pertencer à reta R. Então, com certeza, isso não pode ser afirmado. Agora, vamos lá para a letra D. Na letra D, a gente tem a distância de qualquer ponto da reta S ao plano alfa é uma constante. E é aqui que nós ficamos com a nossa alternativa correta. Por quê, professor? Mais uma vez, o que é que foi dito lá no enunciado? Que o plano alfa, né, ele tem uma reta R e uma reta S é paralela a esse plano. Então, qual é a condição de ser paralelo? É que você tem a mesma distância para qualquer ponto que você pegar no plano e fizer a projeção dele sobre a reta S, né, esse ponto ele vai estar sempre à mesma distância. Então, a gente tem aqui a nossa afirmação correta. E para a gente fechar, né, lembrando que na hora do vestibular, você já viu que isso aqui está correto, ó, nem perde tempo com a outra, mas vamos fazer todas aqui, que a gente tem tempo nesse momento, né? A última diz assim: a projeção ortogonal da reta S sobre o plano alfa coincide com a reta R. E aí que tal? Se nós dissemos que a reta S não é paralela, a gente disse que essa afirmação é errada, então essa daqui também vai ser errado com certeza, porque essa seria a condição, né? Se a projeção ortogonal da reta S ela coincide, né, com a reta R, a gente teria retas paralelas. Então, uma faria a outra ser correta. Então, aqui, para nós, isso não pode ser afirmado com certeza. Então, exatalizadores, está aí o nosso vídeo de geometria espacial posicional. Espero que vocês tenham curtido as soluções e não esqueça, tá, pessoal? Deixa aí o like no vídeo, deixa o seu comentário sobre o que você achou ou o que você quer ver aqui no canal, tá? Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, a página @exatalizando. E também não esqueça, pessoal, de recomendar aí o canal Exatalizando para os seus outros amigos e colegas que também estão se preparando para as provas, principalmente se você é daqui do estado do Amazonas, tá beleza? Então, até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos, se cuidem, fiquem bem e tchau!